Olá! Uma das formas bastante utilizadas por Jesus Cristo foi criar pequenas histórias ou parábolas das coisas comuns da vida cotidiana que se propunham a ensinar as pessoas a respeito da mensagem do Evangelho que ele trouxe consigo quando habitou entre nós. A parábola de hoje é a da dracma perdida, registrada por Lucas. Ela é muito semelhante à parábola da ovelha perdida, e o contexto em que foi contada pressupõe a preferência de Jesus pelos que se consideram desqualificados e desprezados, e não pelos que se consideram superiores e não necessitados dele. Vamos a ela. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, de 8 a 10. A cena é corriqueira. Uma mulher perde uma moeda dentro de casa e passa a procurá-la intensamente até que a encontra. Então, reúne as amigas e vizinhas e festeja. Simon Kistemaker afirma, abre aspas, esta história em sua concisão é de uma beleza cintilante. Revela toda a emoção da ansiedade, preocupação, exaltação e alegria em uma ou duas linhas. E é, ainda, uma história completa. Fecha aspas. Há duas situações possíveis para se pensar a respeito dessa história. Primeira situação. A dracma era uma moeda grega de prata, cujo valor era semelhante ao denário romano e, na época de Jesus, equivalia à diária de um trabalhador. Se a mulher da parábola precisou iluminar sua casa com uma lamparina para procurar a moeda, isso indica que ela poderia morar numa casa muito modesta e ter uma vida muito simples. Segunda situação. Na época de Jesus, as mulheres casadas usavam um tipo de grinalda na cabeça, oferecida como presente no dia do casamento, feita de dracmas, que representava o dote da noiva. Perder uma das moedas da grinalda era imperdoável e humilhante, podendo ser encarado até como infidelidade conjugal. A moeda se perdeu em qualquer canto da pequena casa, talvez caindo numa fresta do chão de pedra, ou ficou oculta debaixo da poeira do chão batido, ou por entre a mobília modesta. As casas mais simples praticamente não tinham janelas. Mesmo em dia de sol forte, apenas a luz da porta iluminava seu interior. A lamparina, como até hoje se vê em lugares remotos, seria o equipamento mais eficaz para lançar luzes sobre as áreas de busca. Ainda assim, seria necessário varrer a casa, não necessariamente para limpá-la, mas com certeza para alcançar os espaços mais remotos sob a modesta mobília ou penetrar nos cantos e frestas. Trabalho de paciência e perseverança. Infelizmente, a moeda não podia dizer à sua dona: estou aqui, veja como eu brilho, posso ajudá-la a me encontrar. Se não houvesse esforço por parte da mulher, a moeda não sairia do lugar onde estava. Por si mesma, não voltaria a ser útil. A parábola afirma que a mulher procurou com muito empenho e não cessou de procurar até encontrá-la. De ansiosa e preocupada, transformou-se em mulher calma e feliz. Sua alegria precisava ser compartilhada com suas amigas e vizinhas, tal a importância de ter recuperado a moeda, e foi o que fez. Reuniu-as e houve grande celebração. Essa parábola foi contada justamente para contrapor fariseus e escribas que murmuravam que Jesus comia e compartilhava com publicanos e pecadores. Na nossa língua, a parábola é definida como uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. O que essa mensagem indireta da parábola quer dizer a respeito da situação humana diante de Deus? Jesus comparou a alegria da mulher em encontrar sua moeda com a alegria de Deus e dos anjos nos céus,
quando um pecador se arrepende da vida que leva distante dele. Portanto, Jesus comparou a moeda perdida com o ser humano distante de Deus. Quando Jesus esteve com Zaqueu e viu sua conversão, afirmou, abre aspas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, fecha aspas, Lucas 19:10. As pessoas não têm ideia do que significa Jesus Cristo afirmar que elas estão perdidas, porque as suas consciências estão cauterizadas e praticamente inanimadas, como a consciência de uma moeda. Eles não sabem que estão em rebelião contra Deus, apesar de parecerem criaturas morais e caridosas. Só se tornam conscientes de seu verdadeiro estado pelo convencimento do Espírito Santo que aponta para Jesus Cristo como Salvador dos que creem nele. Jesus comparou o esforço da mulher em encontrar a moeda, usando a lamparina e a vassoura, com o seu próprio esforço e missão de buscar e salvar o perdido. Assim como a moeda não podia sequer se mover de onde estava, o pecador apenas se revolve em seu estado de pecado, mesmo que seja bom aos próprios olhos. Se Jesus não o encontrar e não o tomar pela mão e o limpar com seu próprio sangue derramado na cruz, perdoando seus pecados e trazendo-o para a presença de Deus, ele se perderá para sempre. Pedro afirmou, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. A parábola termina com uma alegria intensa. A mulher achou a moeda, limpou-a, devolveu ao seu lugar de origem e com suas amigas celebrou seu esforço. Deus nos encontra como estamos, limpa-nos com o sangue de Cristo, nos torna seus filhos amados e festeja com alegria diante de seus anjos.